Olá, essa é a instalação da placa convencional do Capa-Check, ou Capa-Meter. O funcionamento é o mesmo da outra placa de SMD apresentada, porém ficou faltando um exemplo da instalação dentro do multímetro dessa placa, já que ela não tem os encaixes dos bornes. Novamente, vou mostrar o produto. Ele vai no envelopinho com as informações. Dentro você vai encontrar um exemplo do adesivo do painel, mais a parte de baixo é um adesivo. Tem vídeos no canal explicando como recortar e como colar. Caso precise novamente baixar o arquivo para imprimir, o endereço está aqui. Aí você tem o pacotinho com a plaquinha já testada, já prontinha para ser instalada ali dentro. Basta você ter os fios e eu vou mostrar como deixar o multímetro pronto para fazer a instalação dessa placa. E junto, um manualzinho básico contendo o diagrama, instalação, exemplo de ligações dentro do multímetro e uma série de informações complementares para testar e como proceder em caso de avarias. Você mesmo pode consertar a placa. Então todo o material fornecido, todo o suporte é fornecido. Eu vou instalar aqui uma placa que eu tenho, que é a que eu uso na bancada para fazer o teste do 6. É a mesma placa, tá? A única diferença é que a minha tem um soquete, porque eu preciso testar o 6, eu preciso ter o soquete na placa. Mas a placa enviada é essa aqui. Inclusive ela vai com um diodinho de proteção aqui para não inverter a bateria. O multímetro em si, eu vou usar o nosso velho de guerra, 360. Ele já tem a chave com os dois LEDs, como foi feito na instalação da outra placa anterior. O potenciômetro padrão de 10K com knob longo. Dentro da instalação do multímetro, novamente eu vou explicar para vocês. Multímetro com galvanômetro ruim, que desloca muito rápido, que bate no fundo de escala, ou que acabe atrapalhando a leitura por balançar demais, basta colocar um capacitor de 1 micro por 60 ou por 50 em paralelo com o galvanômetro. O positivo do galvanômetro nessa ligação dessa placa, ela é um pouco diferente da outra, porém é a mesma coisa, é em série, tá? Positivo do galvanômetro vai ao centro do potenciômetro. O potenciômetro olhando por trás, ele fica 3, 2 e 1. O pino 1 fica livre, o 2 vai ligado ao positivo do galvanômetro, e o pino 3 vai ser ligado à saída positiva da saída da placa para o galvanômetro. E o negativo do galvanômetro vem direto para a placa. Eu tenho cátodo e anodo do LED vermelho, indicador de curto. Nesse caso aqui ele está preso no multímetro, mas da placa já vai junto. E os dois fios da bateria já ligado com a chave liga e desliga. O LED indicador de ligado e desligado já está ligado aqui paralelo à chave. Isso é por fora, feito por fora da placa. Cátodo negativo, anodo resistor de 1K e resistor de 1K do outro lado da chave, onde vai sair o positivo para a placa. Os dois bornes, conectores dos bornes, eles devem ser fixos com Araldite ou com Super Bonder, que é uma cola de acordo com vocês tiverem aí, tá? Basta que vocês prendam ele aqui e façam um pequeno pingo de solda na lateral deles, de modo que não atrapalhe encaixar a ponta de prova. Eu vou encaixar aqui a ponta de prova aqui, que já fica já no local, que não vai atrapalhar na hora de fazer o pingo de solda. Então,
Mas vocês fixando com Araldite ou com outra cola não há problema, tá? Eu estou demonstrando aqui sem colar, porque esse multímetro eu não uso os bornes aqui. Esse multímetro a gente usa só o galvanômetro para testar as placas. Então eu vou ter o que? 3 pares de fios para ser ligado na placa. Desculpa, 4 pares. Os outros 2 eu recomendo soldar na placa. Vou fechar aqui a bobina. Vamos pegar a nossa placa que ela já vai com os pads estanhados. Basta abrir os furos e soldar. Eu já vou soldar aqui os fios das ponteiras para facilitar na hora de fixar a placa. Positivo, negativo, embora na leitura não há positivo e negativo, tá? Porque o sinal aqui ele é alternado, então não há positivo e negativo. Mas caso queira seguir a polaridade das ponteiras, sem problema. Esses 2 fios aqui eles vão ser ligados aos bornes. A fixação da placa, nesse caso desse 360, ele tem 2 suportes, mais as 3 travas da caixa laterais. Você não vai usar essas laterais, vai usar esses 2 do meio. Nesse pino daqui, que ele é padrão praticamente, se não tiver, vai ter que conseguir outra área aqui e fazer esse mesmo procedimento. Foi aberto um furo com uma broca de 2 mm, onde vai ser usado um parafuso, acho que é de 1,5, o diâmetro dele, acho que 1,5 a 2, ao qual vai ser utilizado para fixar a placa. Só um parafuso já é o suficiente para fixar a placa. Não precisa usar cola, nem encostar a placa na caixa do multímetro. Nesse ponto aqui, a placa ela vai ficar afastada, não vai tocar em nada no multímetro. Primeiramente, vamos ligar a alimentação. Importante observar para não inverter os fios. Embora a placa tenha o diodo de proteção, não é aconselhável inverter, porque ou você pode queimar o diodo, fechar curto, ou ele vai acabar descarregando sua bateria. Então é só observar as ligações aqui. A alimentação. Agora os 2 fios do galvanômetro que vão ser ligados ao positivo e negativo da saída, direto na placa. Notem que não há necessidade mais do resistor de 15K em série com o galvanômetro. Por quê? Porque o resistor em série da placa já está dimensionado para galvanômetro de 50 microamperes. Por isso que no anúncio não estamos mais colocando 100 microamperes, porque 100 microamperes é pouca coisa. Poucas pessoas têm multímetros de 100 microamperes. Então, caso alguém tenha um multímetro de 100 microamperes ou venha comprar achando que é de 50 e o ponteiro não consegue ajustar os de 0 lá, você vai ter que alterar o valor de R20 de 18K para 2K2. Aí você consegue fazer o ajuste de 0 para o seu galvanômetro de 100 microns. Agora, o anodo e catodo do LED indicador de curto. Negativo, catodo, anodo positivo. Como essa placa já é uma placa que foi feito muito teste nela, ela tá meio judiadinha, mas a placa que vocês recebem, ela tem um acabamento bacana, tá? A gente não manda a placa suja nem com algum defeito, alguma coisa assim, porque o Mercado Livre é muito rigoroso contra a qualidade, tá? Então eu tenho os 3 primeiros pares de fios ligados. Agora eu vou ligar o negativo do borne da ponta de prova e o positivo. Já tenho já o furo na caixa do multímetro.
E é só fixar esse parafusinho aqui, que já é suficiente para a placa ficar no local. Então notem que, ó, um parafuso apenas. A placa fica apoiada nesse outro suporte aqui, ela encosta no suporte do borne e presa por esse parafuso. Eu tenho os 2 pares de fios da alimentação, os 2 fios das pontas de prova, os 2 fios do LED indicador de curto, os 2 fios da saída do galvanômetro, que estão ligados em série com o potenciômetro, nosso capacitorzinho para resolver o probleminha do galvanômetro, que tem baixa qualidade. Agora é fechar. Opa, novamente esquecendo da bateria. Nossa bateria de 9 volts. Vamos fechar nosso capa meter, medidor de ASR. Pontinha de prova padrão, que vem no multímetro. Vamos lá. Capacitores que a gente usa para teste aqui. Capacitor de 1 micro da Tower, de 2,5 a 3, 3,5, hoje está super frio, por volta de 10 graus, então ele vai dar, opa, esquecendo de fazer o básico, ligar, fechar curto, ajustar o ajuste de 0, como o galvanômetro é de baixa qualidade, tem que acertar várias vezes para ter o ajuste perfeito de 0 ali. Capacitorzinho de 1 micro da Tower, 3,5, 3, temperatura de 10 graus, marcando próximo de 3 ohms. Capacitorzinho de 1 micro por 1,50, esse da Tower de 1 por 1,60, 63. Esse de 1 por 1,50, ele vai dar em torno de 7 a 8. Tá dando quase 9. Como eu falei, a temperatura super baixa hoje, em torno de 10 graus. Dias quentes ali ele vai mostrar por perto de 7. Capacitorzinho de 100 nano, que seria o 0,1 microfarad. Ele vai dar, a média dele é de 8 a 10. Hoje ele vai dar um pouquinho acima, ó. 9,5 mais ou menos. Padrãozinho, seria a primeira escala do medidor. Capacitor de 100 micro por 16 da Shang. São capacitores aí que tem entre meio a 1,5. Tá dando um próximo de 1. Capacitorzinho da Omni 4,700 por 35. É normal ao fazer a medição dele dar uma piscada. E logo em seguida ele cai. Então ele está mostrando que está dando mais de meio ohm. Só que nesses valores a gente sabe que é bem abaixo de meio ohm. Então a gente sabe que o ajuste de 0 já está fora. Então pode ser ou por mau contato aqui na sujeira na ponta de prova, desgaste da bateria, mau contato nos conectores. Então é sempre checar esses detalhezinhos, tá? Aí você faz novamente o ajuste de 0 ali. Aí por que esse monte de ajuste de 0? Porque como a gente está medindo uma resistência super baixa, abaixo de 1 ohm, a própria ponteira já tem uma resistência que é em torno de 0,2, 0,1. Então se você tem um mau contato nesses conectores, aí você tem mais resistência parasita em série ainda. Então, ó, temos nosso ajuste de 0, quase colado ao 0.
Vamos deduzir ele que era pouquinha coisa passando do zero. E a gente faz a medição do capacitor. Então, o ponteiro deu um pouquinho acima. Então, a leitura aferida ali está dando em torno da metade de 1 ohms. Ou seja, seria 0,2, 0,1 mais ou menos. Então, esse capacitor está bom. O que não pode acontecer é você fazer a leitura desse capacitor ali, onde você faz o ajuste de zero. E a gente sabe que pela faixa de capacitância é um valor baixo de ECR, então se você fazer a leitura ali estiver próximo de zero, tá beleza. Se ele der acima de meio ohms ou 1 ohm, já é um capacitor para você se trocar, tá? Porque aí você já está considerando muito mais que o dobro do valor aceitável no capacitor. Então, pessoal, esse foi uma sugestão de instalação dessa placa nessa caixa do multímetro. Padrãozinho a ligação, tá? Liga e desliga. Nosso ajuste de zero. E a nossa plaquinha quadradinha, que todo mundo fala que precisa de fios para ligar. Toda a placa precisa de fio, não tem jeito, tá? Ou você tem o fio do galvanômetro. Se você não tivesse fio do galvanômetro, você poderia falar, minha placa não usa fio. Não, todas as placas usam fio. Então temos aqui, ó, nossa plaquinha sem cola, apenas com um parafusinho montado no nosso capa-cheque. Tá ok? É isso aí, boa montagem a todos.